Fala galera, vamos para mais um vídeo aqui hoje do canal e nós vamos aprender aqui hoje a como transformar, ou melhor, a como utilizar uma fórmula só para substituir vários x's. Então, eu tenho algum tipo de condição que eu tenho que usar vários x's e ao invés de eu usar vários x's, eu posso usar uma única fórmula. Então, isso é bem interessante, você vai aprender aqui hoje o PROC-V com verdadeiro, que é muito legal, tá bom? Vamos lá para a aula então. Mas antes que a gente comece essa aula, gente, não se esqueça, inscreva aqui no canal, já dê o seu like e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você entende que precisa aprender Excel, tá bom? Então compartilhe aí, porque realmente vai ajudar bastante gente o que eu vou ensinar aqui hoje, tá bom? Então vamos aqui para a aula. Bora! Vamos lá, gente. Seguinte, vamos imaginar, essa aqui é a tabela de imposto de renda, tá? A gente sabe que o Brasil aí está bem complicado, né? A gente está passando uma época de pandemia aí, mas enfim, já faz bastante tempo que essa tabela não muda. Então, cada ano que passa, mais gente tem que contribuir com o imposto de renda, porque ao longo dos anos, né, as pessoas tendem a ter aumentos salariais nas empresas onde elas trabalham. Então, hoje em dia, tem muito mais gente pagando imposto de renda do que, por exemplo, o ano de 2015, certo? Então, gente, essa aqui que é a tabela. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui as faixas, né? Porque hoje em dia é muito comum as pessoas pagarem imposto de renda. Então, isso quer dizer o quê? Se o camarada ganha de 1 centavo até 1.903,98, ele não paga nada de imposto de renda. A alíquota dele é zero, certo? Se ele ganha de 1.903,99 até 2.826,65, ele tem que contribuir com 7,5%. E por aí vai. Então, dessa faixa até essa, são 15%. Dessa até essa, 22,5%. E acima dessa, 27,5%. Então, se o cara ganha acima de 4.664,69, ele tem que pagar 27,5% para o nosso governo do Brasil. Certo? Então, essa aqui é a lógica. Também, como é que eu faço isso? Eu preciso testar. Vamos imaginar, então, que o cara ganha R$ 3.000. De cara, você, né, ser humano, que consegue pensar, então, R$ 3.000, você já vê de cara que essa pessoa tem que pagar 15%, certo? Deixa eu até arrumar essa função aqui, para ficar em porcentagem. Então, olha lá, você vê que é 15%. Então, para eu, se caso eu ganho R$ 3.000, eu entro nessa faixa aqui, porque eu estou entre esse número e entre esse número. Então, gente, se eu tiver que analisar essas faixas, em tese eu teria que usar se, não é? Então, eu vou fazer lá a condição. Se o meu valor da F1 for maior do que a A1, que é essa faixa aqui, e menor do que 1903, ou seja, do que a B2, então vai ser 0%. E aí eu vou ter que ir testando esse si até aqui embaixo. Então eu vou ter que fazer no mínimo 5 sis aqui. Ó. Olha para você ver. Essa aqui que é a fórmula original do si. Então, olha lá, eu fiz um si para cada faixa dessa daqui. Ó. Então são vários cis aqui. Na verdade, acho que deu 5 cis ao todo, numa mesma fórmula. A fórmula ficou gigantesca. Também tem como eu fazer isso com uma fórmula só? Tem como eu fazer isso com uma fórmula só. E eu vou ensinar para você agora, que é o PROC-V utilizando o verdadeiro. Gente, é muito comum você nunca utilizar assim, PROC-V usando a função falso no final ou zero, né? Alguns usam o zero. Porque o PROC-V, ele faz buscar um valor baseado no valor que você quer que ele procure em uma matriz de dados. Então, por exemplo, se eu quero buscar, vamos imaginar que aqui eu tenho um salário de 1.903,99. Eu tenho esse salário. Se eu quero buscar este valor aqui na minha planilha, né, o que eu faço? Eu escrevo igual PROC-V, né, a célula está aqui do lado, eu escrevo igual PROC-V, abro o meu parênteses e vou marcar o valor que eu quero que ele procura, que nesse caso é o F3, certo? Então, marcando, eu vou apertar ponto e vírgula. O próximo argumento aqui é a matriz tabela. Então, eu vou vir aqui, vou marcar a minha matriz tabela.
Gente, o valor que eu estou procurando no PROC-V, ele precisa estar na primeira coluna da minha matriz tabela que eu estou selecionando aqui. Então, se ela não estiver aqui, gente, ele não vai encontrar. Então, por exemplo, se eu marcar só a C6 aqui, ele não vai achar 1903 aqui, ele vai dar erro. Então, eu preciso marcar aqui a minha matriz tabela de tal forma que o valor que eu vou procurar precisa estar na primeira coluna, certo? Então, marcado a minha matriz tabela, eu vou apertar ponto e vírgula para mim inserir meu próximo argumento. Eu vou querer que ele me traga aqui o percentual. E aí eu preciso contar as colunas. Nesse caso, eu tenho a coluna A, que é a coluna 1, a coluna B, que é a 2, e a coluna C, que é a 3. Então, é a sequência. Eu vou contar as minhas colunas aqui. Então, como eu quero a alíquota, eu quero a coluna 3. Então, eu vou escrever o numeral 3 aqui, ó, na minha forma. Vou apertar ponto e vírgula, e aí, geralmente, gente, eu uso o quê? Eu uso falso, né? Ou se não, zero. Por quê? Porque quando eu uso zero, quando eu uso falso, eu estou querendo que ele procure exatamente o valor de 1903,99. Então, se eu apertar um Enter aqui, ó, ele vai dar certo. Por que que ele vai dar certo, gente? Por que que ele vai dar certo? Porque ele veio aqui, procurou e ele encontrou. Ele falou, opa, eu tenho aqui realmente o valor, que é esse daqui, ó. Então, se eu tenho ele, eu vou retornar a coluna 3 a partir dele. Então, ele começa a contar. 1, 2, 3, vai dar o 7,5. Aí ele me traz o 7,5 aqui. Gutenberg, mas e se eu colocar aqui 4? Ou seja, se eu colocar aqui outro número que não tem lá, 1904, ele vai dar erro. Por quê? Porque ele não vai encontrar esse valor aqui exatamente. Por quê? Porque eu coloquei aqui, ó, a condição falso. Quando eu coloco essa condição, gente, na minha fórmula, que é essa opção falso aqui, ó, eu estou falando tem que ser exatamente esse valor. E aqui, gente, eu não vou ter um valor exato. Eu vou ter faixas. Ele vai estar entre uma faixa e outra. Quando eu quero analisar nesse sentido, basta eu escrever aqui a palavra verdadeiro. Quando eu escrevo a palavra verdadeiro aqui, gente, agora vai dar certo, porque aí ele vai assim procurar entre faixas baseado aqui na minha coluna A. Quer ver? Vamos aqui apertar o Enter. Olha lá, a hora que eu aperto o Enter, ele vai identificar em qual linha esse valor está. Então, ele vai fazer o seguinte, 1904 é 0,01? Não é. Mas ele está entre esse cara e esse cara? Não, ele não está. Então, logo, ele não me traz o zero. 1904 é igual a este valor aqui da minha célula A3? Não, não é igual. Mas ele está antes da minha célula do A4? Tá. Então, se ele está antes, quer dizer que ele pertence a essa linha aqui. E é isso que ele faz, o PROC-V verdadeiro. Olha que legal, gente. Eu fiz um PROC-V, um único PROC-V, para substituir 5 cis. Tá, Gutenberg, mas isso realmente funciona mesmo? Funciona. Vamos colocar aqui o valor de R$3.000. Ah lá, ele já vai buscar automaticamente. R$3.000 está entre a célula A4 e a célula A5. Então, ele vai me retornar a primeira célula, que é a célula de 15%. Olha que legal, gente. Então, esse aqui é o vídeo de hoje para ensinar a função PROC-V verdadeiro. Lembrando que o PROC-V é para você buscar dados. Então, nesse caso, ele buscou, mas ele buscou de uma maneira mais inteligente para essa situação aqui. Gente, muito obrigado mais uma vez. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar o seu like e de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam aprender aqui essa função do PROC-V com verdadeiro, que realmente é poderosa, tá bom? E você pode utilizar ela para qualquer outra coisa nesse sentido de faixas, ok? Então, um forte abraço e até mais!